Bem, na Alemanha, parece que todo o centro se tornou a parte mais radical, enquanto o que chamam de extrema esquerda e extrema direita é, na verdade, onde se encontram pessoas falando sobre paz, desde o Oriente Médio até a paz com a Rússia. Elas estão falando sobre reindustrialização. Mas até que ponto você acha que a Europa já foi longe demais nesse caminho? Porque parece que isso não está apenas afastando os russos e os chineses, mas também, cada vez mais, os Estados Unidos. Mas parece que isso também está começando a se fragmentar um pouco, porque, como mencionamos, essas regras para confiscar dinheiro, isso nem é algo em que eles concordem dentro da própria Europa. Eles temem que países como Hungria, República Tcheca, Eslováquia ou outros possam começar a votar contra, já que devem votar a cada 6 meses sobre manter ou não o congelamento dos ativos russos. Agora, eles simplesmente suspenderam suas próprias regras. Então, estão se dividindo também. Há muito disso. É, de certa forma, um comportamento autodestrutivo. Mas quando olhamos para países como a Alemanha e toda a desindustrialização econômica, quão significativa você acha que é a decadência da Europa? Isso agora está além de qualquer reparo ou é algo sistêmico? Eu diria que eles já avançaram bastante nesse caminho, e não diria que está além de reparo, mas não há dúvida de que mesmo que revertam algumas dessas atitudes que têm em relação ao resto do mundo, há uma perda de credibilidade, uma perda de confiança, que será muito difícil de recuperar. Você conhece o velho ditado, confiança é fácil de perder, difícil de reconquistar. Isso se aplica ao Ocidente em geral e à Europa em particular. E está se fragmentando. Você tem toda a razão. Quero dizer, a União Europeia sempre foi uma construção frágil, baseada em regras de decisão difíceis de alcançar ou aplicar. Por exemplo, unanimidade ou maiorias qualificadas muito fortes. Deixe-me dar um exemplo da semana passada. Não sei se você acompanhou isso. Eu não sei qual foi a repercussão na Europa, mas o presidente do Brasil, Lula, estava determinado a assinar o acordo econômico em larga escala entre o Mercosul e a União Europeia no último sábado. E por causa da fragmentação dentro da União Europeia, isso não aconteceu. No último momento, a Itália se juntou ao bloco de oposição liderado pela França, e isso criou uma minoria de bloqueio. Assim, os europeus e o presidente Lula, a Comissão Europeia e o governo brasileiro tiveram que abandonar a esperança de assinar o acordo. Deixe-me dizer uma coisa. Esse acordo é ruim para nós, o Brasil, o Mercosul. Eu nunca imaginei que a dificuldade viria da Europa. Eu esperava que nós resistíssemos mais a um acordo que, na prática, abre o mercado brasileiro para as corporações industriais europeias, especialmente as alemãs. Então, esse acordo, do ponto de vista alemão, teria sido uma forma de minimizar as perdas que sua indústria vem enfrentando, por causa da perda de acesso ao gás russo barato, da concorrência da China e das tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações europeias. Portanto, eles estavam procurando uma saída, e o mercado brasileiro é grande, o mercado do Mercosul é grande. Então, veja novamente, esse é mais um exemplo, mais uma ilustração, de como a União Europeia se tornou fragmentada. Eles vão tentar novamente em janeiro. O presidente Lula ligou para a primeira-ministra Meloni e ela disse que, dependendo de quanto dinheiro a Itália receber do Programa Agrícola Comum, ela aderiria ao acordo em janeiro. Então vai haver outra tentativa. Pelo que entendo, Meloni está chantageando os outros europeus. Certo, eu aceito esse acordo, desde que vocês me deem mais dinheiro no âmbito da política agrícola comum. E isso também funciona como uma forma de coerção sobre o Brasil, porque o Brasil tem se mostrado tão comprometido em assinar esse acordo muito questionável, que na prática Meloni detém poder sobre os interesses declarados do Brasil, entende? Mas o ponto principal, ao que parece, é que a União Europeia já não funciona mais como um bloco. Sua associação ainda é importante, mas a palavra bloco é forte demais para descrever a Europa hoje.
dadas essas divergências internas tão acentuadas. Given these inner divergences that are very acute. I think that's a predictable development of that. Sabe, acho que isso é um desdobramento previsível. Quando os Estados Unidos começam a dar menos prioridade à Europa e o mundo se torna mais multipolar, os interesses dos europeus começam a divergir cada vez mais. Isso cria um dilema. Há menos unidade, mas como os interesses nacionais são tão divididos, espera-se que deixemos esses interesses de lado. Mas se fizer isso, se não agir de acordo com o seu interesse nacional, você vai ter grandes problemas no futuro e deixar um grande vácuo político. E sim, sobre o colapso das regras, vi a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, tentando tranquilizar o primeiro-ministro da Bélgica de que está tudo bem em confiscar os ativos russos. Porque sim, os russos poderiam processar, já que isso é obviamente ilegal. Mas ela tentou tranquilizá-lo dizendo que não há tribunais na Europa que ficariam do lado dos russos. Quero dizer, se isso for verdade, e espero que não seja, mas se for, então há um problema profundo também com o sistema jurídico. Se a ideia é que nenhum tribunal europeu jamais ficaria do lado da Rússia, simplesmente porque odeiam a Rússia, então não existe mais Estado de Direito. Isso é bastante preocupante. Mas enquanto tudo isso acontece na Europa, sabemos que o BRICS, a OCS e outros arranjos estão tentando criar uma nova arquitetura econômica para reconstruir alguma confiança. Como você vê o BRICS, por exemplo, tentando restaurar o que o Ocidente político está destruindo? Antes de entrar nesse assunto, deixe-me dizer, como alguém de fora e admirador da Europa, sempre fui ao longo da minha vida, que acredito que a melhor abordagem para a Europa seria, ou teria sido, seguir a visão de De Gaulle sobre a Europa, uma associação de nações independentes, não um bloco econômico profundamente integrado. Agora vocês têm essa situação em que Kaja Kallas está completamente bem, o que você acabou de nos contar sobre as declarações dela. É irresponsável, até infantil. Quero dizer, ela não pode falar em nome de todos os tribunais da Europa sobre essa questão. Isso afeta a credibilidade dos tribunais europeus se eles concordarem com esse tipo de declaração. Mas voltando à sua pergunta sobre o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, a OCS, é verdade que temos tentado construir uma arquitetura econômica alternativa. Estive profundamente envolvido nisso em 2015, 2017 e até antes. E deixe-me dizer uma coisa, isso é importante, realmente é. Acho que a China é o país mais bem-sucedido na construção dessas estruturas alternativas. Mas é um processo longo e demorado. Sabe, uma coisa que as pessoas fora dos BRICS não percebem é que nenhum dos países do grupo queria confronto com o Ocidente, nem mesmo a China, nem mesmo a Rússia. Posso dizer, pela minha longa experiência e pelos contatos com autoridades chinesas, que a China é muito cautelosa em sua linguagem. Eles não queriam confronto. Queriam continuar competindo dentro de algum tipo de ordem com os americanos e os europeus. E estavam sendo bem-sucedidos. Não queriam mudar isso. Então, desde que os BRICS começaram a se reunir em 2008, posso afirmar, como alguém que participou, que os russos e os chineses foram muito moderados em sua abordagem. Os BRICS nunca foram vistos como um grupo anti-Ocidente. Somos vistos como uma organização pró-BRICS ou pró-Sul Global. A OCS é uma associação eurasiática, muito relevante, e não tem como objetivo atacar o Ocidente. Sabe, eu acabei de visitar a China e a Rússia por quase um mês. Nós nos encontramos em Valdai, certo? E os estudiosos chineses com quem conversei costumam usar esta linguagem. A arquitetura econômica que precisamos construir não é anti-Ocidente. É pós-Ocidente ou não Ocidente. Isso é típico dos chineses. Eles são muito relutantes em escalar conflitos. Veja a história desse confronto entre o Ocidente e a China, entre os Estados Unidos e a China. Todas as vezes em que um passo agressivo foi dado, foi pelos Estados Unidos e a China apenas respondeu.
A China, agora em 2025, respondeu de forma muito significativa e mostrou que é capaz de contrariar efetivamente os objetivos americanos. Mas posso te dizer, eles não querem isso. Mesmo a Rússia, você conhece bem a Rússia, estava alertando o Ocidente. Não expandam a OTAN, não tragam a OTAN para nossas fronteiras, não façam isso, nós não permitiremos. Eles alertaram várias vezes e o Ocidente continuou ignorando as linhas vermelhas, seguindo em frente sem parar. Uma das últimas foi total despertor dos acordos de Minsk. Portanto, é muito importante perceber os BRICS não estão em uma campanha para enfraquecer o Ocidente. Are not on a campaign to weaken the West. We're trying to build alternative ways. Estamos tentando construir caminhos alternativos, opções alternativas, porque o sistema dominado pelo Ocidente está viciado, enormemente viciado. Isso foi antes de Trump, mas com Trump ficou ainda pior, porque ele introduziu um novo elemento: o uso agressivo, unilateral e massivo de tarifas contra todos, ou quase todos no mundo. Então virou um caos. E sabe, uma coisa que pode nos forçar, a nós os BRICS, a responder mais rapidamente, e talvez de forma mais agressiva, é se houver um colapso do sistema financeiro ocidental. Algo na escala do que tivemos em 2008 e 2009. Porque naquela época os Estados Unidos não eram tão fracos, e a Europa não era tão fraca quanto é agora, econômica e financeiramente. Naquela época havia algo paradoxal que, na minha opinião, não vai se repetir. Uma fuga para o dólar americano como porto seguro, apesar de a crise ter se originado no sistema financeiro dos Estados Unidos e no sistema financeiro europeu. Ninguém sabe ao certo, mas acredito que desta vez, se tivermos outro colapso importante no setor financeiro, o dólar não será a aposta segura. O dólar será, isso pode até acelerar, o movimento de fuga do dólar, que já está em andamento. Países e indivíduos estão se desfazendo de seus investimentos e ativos nos Estados Unidos e optando pelo ouro, pela prata, pelo euro, ao menos um pouco por outras moedas ocidentais e, em certa medida, pelo renminbi. Então já estamos nesse processo e acho que ele aceleraria enormemente, e isso seria um desafio para nós. Então o que vamos fazer a respeito? Os Estados Unidos estão destruindo o sistema. Não conseguem mais controlá-lo. Vamos ficar parados assistindo ou vamos tentar algo diferente? Eu acredito, e sei que estou em minoria entre os BRICS, que precisamos construir um sistema diferente mais rapidamente. Novamente, não é algo anti-Ocidente, mas pós-Ocidente e independente das sanções e da grão ocidentais. É uma tarefa difícil, eu reconheço, mas temos escolha? Eu acredito que não. Do we have a choice? I don't believe we do. Sempre achei que essa distinção é importante entre ser anti-americano e ser anti-hegemônico. É algo muito diferente, porque muitos ainda querem cooperar e trabalhar o mais próximo possível dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas, claro, sem ficarem sob seu domínio. Mas é estranho que não existam salvaguardas para quando chegar a próxima crise econômica. Porque eu acho, e, novamente, como você disse, que pós-Ocidente significa apenas que, se o Ocidente tornar impossível o uso de suas tecnologias, de seus bancos, de sua moeda, por causa de coerção econômica, ou se isso deixar de ser sustentável, se houver um colapso econômico no Ocidente, então parece responsável ter um plano B. E se alguém deve fazer um plano B, imagina-se que seriam os BRICS. Parece que muita gente está começando a perceber para onde tudo isso está indo, porque parece haver uma crise se aproximando. Mas só como última pergunta, insiste bem isso. E vai com economic threats. Eu realmente não sei se teremos uma crise financeira em grande escala. Há sinais de vulnerabilidade, sinais de uma bolha, mas é uma possibilidade distinta. Se olharmos para os últimos 40 ou 50 anos, uma coisa claramente demonstrada pelo sistema financeiro dos Estados Unidos e pelo sistema financeiro da União Europeia é que esses sistemas são propensos a crises. Tivemos crises repetidas, sendo a última e maior a de 2008-2009.
Portanto, eu diria que não podemos excluir essa possibilidade. Muitos especialistas que analisam o mercado de ações dos Estados Unidos veem fortes indícios de uma bolha que pode estourar. Dado o tamanho dessa bolha e o tamanho do mercado de capitais dos Estados Unidos, se ela estourar, é provável que tenha um efeito em grande escala sobre a economia dos Estados Unidos, a economia mundial e o dólar americano. Concordo totalmente com o que você acabou de dizer. Precisamos de um plano B. Já levantei esse ponto, com outras palavras, várias vezes em discussões internas com estudiosos chineses e russos. Precisamos de um plano B porque, se ocorrer um colapso repentino do sistema financeiro no Ocidente, todos vão correr atrás de alternativas. Pense nos chineses. O que acontecerá se o dólar americano deixar de ser visto como um porto seguro? Eles podem enfrentar uma entrada em larga escala de capital especulativo, fugindo dos Estados Unidos. Isso colocará a economia chinesa e o Banco Central diante de escolhas muito difíceis e desagradáveis. Se permitirem uma valorização em grande escala, isso pode prejudicar sua competitividade. Se eles comprarem ativos em dólar e venderem renminbi para evitar a valorização, estarão comprando o que não querem mais manter, ativos dos Estados Unidos ou da zona do euro. A única alternativa, que não seria ideal, mas seria menos custosa, acredito eu, seria os chineses bloquearem a entrada de capital, reforçando os controles de capital no ponto de entrada. Agora, isso não é isento de custos, pois afastaria ainda mais a moeda chinesa do status de moeda conversível. Portanto, a China tem todo o interesse, na minha opinião, embora eu não saiba se os chineses concordam comigo, em buscar um plano B. Na verdade, sem a China, acho que um plano B não pode ser implementado, dado o tamanho da China em relação aos outros países do BRICS. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e me deixar aproveitar um pouco da sua experiência e por explicar a situação diante de nós, porque isso é muito incomum, realmente incomum. Eu nunca, em toda a minha vida, vi algo assim. Quero dizer, por um tempo, sim, vimos um pouco de ouro sendo apreendido de países pequenos ou médios, talvez um petroleiro iraniano sendo sequestrado, mas é claro, continuamos seguindo cada vez mais por esse caminho. E ir atrás de um país grande, baseado em recursos, como a Venezuela, ou de uma grande potência como a Rússia, vai ser muito, muito pior. Acho que já estamos vendo as consequências. Então, mais uma vez, obrigado. Gowers, é sempre um prazer estar aqui.